Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao podcast Option Realities. Sou Milena, do 8º A, Oscar Niema, do Colégio Promundo. Hoje vamos falar sobre um livro dos mais clássicos, A Mão e a Lupa. Hoje estamos aqui com a professora Jailma, graduada em Letras Inglês e mestre em Literatura e Cultura e coordenadora de inglês, do Colégio Promundo. Vou fazer algumas perguntinhas básicas. Ok. Primeira pergunta. De acordo com a narrativa de Machado de Assis, o que reflete a metáfora do título A Mão e a Lupa? A Mão e a Lupa, como ela aborda um dilema, né? A personagem ela precisa decidir entre alguns pretendentes, né? O que é mais importante para ela? Se é o amor ou se são as questões financeiras e todo o contexto, a estrutura social daquela obra e daquela época. Então, a gente tem uma expressão, né, popular que quando a mão encaixa perfeitamente dentro de uma luva, significa que serviu bem. Então, ela passa por esse dilema e ela precisa decidir qual dos 3 pretendentes, serve melhor para a mão dela. Como a obra aborda a questão do casamento e das convenções sociais? Então, o casamento as convenções sociais estão diretamente ligadas, né, nessa obra. O dilema da Guiomar, ela parte completamente dessa decisão, né? A dúvida dela vem justamente de eu fico com essa pessoa porque eu tenho sentimentos por ela verdadeiros, genuínos, ou eu escolho alguém que vai poder prover para mim um tipo de vida, né? E aí a trama gira toda em torno desse dilema. Quais são os principais conflitos enfrentados pelos personagens? Sentimentos, pressão social, especialmente o que diz respeito ao amor e ao casamento. Como o contexto histórico influenciou a narrativa da obra de acordo com como a sociedade da época retratava? Como naquela sociedade, né, o casamento era frequentemente visto como um contrato social, então o contexto influencia diretamente, né? É uma obra do século XIX e aí ela aponta exatamente o que a sociedade vivia na época, né? Como as relações eram construídas. Então, elas andam de mãos dadas, né? A sociedade e o retrato da sociedade dentro da obra. Podemos trazer essa discussão do dilema entre amor e interesse para a nossa sociedade atual? Nossa, eu pensei muito para responder essa. Porque eu percebo que existe uma outra liberdade, né? Hoje em dia a gente consegue escolher as pessoas que a gente gosta e o casamento não é mais uma exigência, assim, não é mais vista como um contrato. Existem vários tipos de relações hoje em dia, né? Mas ao mesmo tempo eu acredito que existem realidades que sim, que às vezes o casamento seja a única oportunidade que a pessoa tem de sair de um lar, que talvez seja que a pessoa passe por dificuldades ou por violências, entendeu? Eu creio que sim. Eu pensei bastante. Será que eu vou dizer que não? Mas não. Eu acredito que nem tudo mudou tanto assim. Creio que algumas pessoas ainda passem por esses dilemas. Falando um pouco do autor, quais são as principais características do estilo de Machado de Assis presente no livro? Com certeza, a ironia. A ironia tá assim, ó, presente, né? Como todos os textos de Machado. Ironia e crítica social. Ele era, assim, né? O melhor do melhor para fazer a crítica social e rindo da cara da gente. Quando a gente lê Machado, a gente faz, não acredito. Não acredito. E assim, você precisa ter um preparo também, ter um pouco de sarcasmo na veia para poder entender o que é que ele quer dizer. E tem outra coisa também que o Machado, que é bem pontual, assim, na obra do Machado, que também reflete, que é a análise psicológica dos personagens, né? Como a gente, o personagem, ele tá vivendo a vida dele, tá dentro dos dilemas psicológicos dele, e ele faz questão de mostrar para o leitor aqueles dilemas, que os outros personagens não sabem, né? Por exemplo, tem 2 personagens
nós que estamos lendo sabemos o que está passando na cabeça de um deles, mas o outro não sabe. E às vezes a gente fica, nossa, você vai tomar essa decisão aqui, mas o personagem não sabe, quem sabe é o leitor. Então ele tinha ele conseguia fazer isso muito bem, Machado. Como a obra foi recebida pela crítica e pelo público na época do seu lançamento? A recepção foi crítica, sim. E o público ficou dividido, assim. Algumas pessoas gostaram muito, outras nem tanto. Até porque precisava entender ironia para entender Machado, né? Então talvez possa ter sido isso. Última perguntinha. Quais são as principais lições que podemos aprender com a história de Guiomar? Eu creio que saber equilibrar o desejo, né, e as necessidades. Acho que a maior lição que tem para o livro é essa, da Guiomar, saber equilibrar as duas coisas. E a gente não pode esquecer também que existem os contextos sociais, né? A gente não pode julgar a Guiomar pelas decisões que ela fez, nem os dilemas que ela teve, por causa daquela época. Mas, sem dúvidas, nos ensina a fazer esse equilíbrio entre o que a gente quer e o que é necessário fazer. Acredito que seja isso. Obrigado, viu? Eu que agradeço.